Suas Bíblias no livro de Eclesiastes 2. O livro de Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes ou o pregador. A palavra no hebraico Eclesiastes significa assembleia. É como um homem saísse pregando, falando e discursando para um povo. Eclesiastes, capítulo 2. Amém? E o título da minha mensagem é: Aonde você tem buscado a felicidade? Título da mensagem: Aonde você tem buscado a felicidade? Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor, Eclesiastes no capítulo 2. Eu disse a mim mesmo: vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me aponderar da loucura, até descobrir que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi em grandes obras, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins, pomares para mim, e neles plantei várias árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com que eles regarem os bosques em que reverdenciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois, ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantores, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. E a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. E nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, também o trabalho que eu com as fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade maravilhosa, da leitura da Tua Palavra, da meditação dela, que o Senhor possa vir a falar aos nossos corações essa noite, falar com a Tua igreja, Deus, que a gente possa entender, Senhor, que tudo debaixo do céu é vaidade.
que a gente possa vir estar alicerçado no Teu Filho amado, que é Cristo Jesus. É isso que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Quando a gente olha aqui para o texto de Eclesiastes e para o livro de Eclesiastes, a gente vê que Salomão, quando escreve o livro de Eclesiastes, ele já está beirando a sua velhice. Ele já, um homem já vivido, já provado, feito inúmeras coisas. E Salomão começa a escrever Eclesiastes já como um homem já mais velho. Uma postura de quem já tinha um conhecimento pleno de todas as coisas que havia debaixo do sol e debaixo do céu. Ele começa, no capítulo 2, uma busca incessante da felicidade. Ele começa a trilhar caminhos dessa felicidade. E quando nós lemos o capítulo 2, a gente vê os inúmeros caminhos em que ele busca a felicidade. E ele busca a sua felicidade em algo temporal. Temporal e terreno. Nós vemos que o Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele coloca dentro do homem, dentro do coração do homem, o sentido da eternidade. Mas por causa do pecado dos homens, eles buscam preencher um vazio que há plena no Altíssimo, que a gente olha para os céus e sabe que somente Ele pode preencher esse vazio. Eles querem buscar esse vazio na vida deles com as coisas terrenas, com as coisas temporais. E as pessoas às vezes vivem numa busca frenética, em busca da felicidade. Quem assistiu o filme Em Busca da Felicidade, Will Smith? Você vê que o cara luta uma vida inteira até chegar num patamar que ele chega. E aqui Salomão, ele começa a entrar nessa busca inquietante. E um belo dia, ele diz a si mesmo: eu vou provar a alegria, vou provar a felicidade. Eu imagino Salomão olhando para o espelho e falando para ele mesmo: eu vou buscar a felicidade, agora essa é a minha meta. Eu vou viver a minha vida para encontrar no que eu vou ser feliz. E ele começa essa busca inquietante. Ele começa a tentar achar a felicidade em inúmeros caminhos. Inúmeros caminhos. E ele olha no espelho, toma essa decisão: eu vou buscar, vou provar a felicidade. Ele começa essa busca em todos os tipos de experiência, empregando toda a sua força, toda a sua inteligência, toda a sua sabedoria, em busca de um hedonismo. Uma pessoa hedonista é aquela que tem a prática do prazer. Ela acha que no prazer ela vai encontrar a felicidade dela. Ele decide realizar esse propósito na sua vida. Ele quer buscar a felicidade, ao invés de viver uma vida para com Deus. Ele passa anos e anos em busca. E no final da sua vida, escrevendo o livro de Eclesiastes, ele começa a ver que ele se encontra frustrado. Ele se encontra decepcionado com tudo que ele vê. Ele fala que a felicidade e os risos, e tanto ele via, eram valores hedonistas que satisfaziam a ele mesmo e que não tinham nada a ver com o nosso Deus. Naquela época não existia a palavra happy hour, né? Mas você imagina quantas pessoas
que não buscam nesses happy hours da vida, com risos, gargalhadas, numa mesa de bar, numa mesa de jogatina, rindo, bebendo, se alegrando, noites de festas, e às vezes numa perversão moral, onde eles tentam achar essa felicidade, onde essa mesma felicidade tem horas contadas e muitas vezes acabam em manhãs de choro, com os rostos encharcados de lágrimas, com pessoas tristes, rostos cheios de lágrimas, pessoas que às vezes não sabem nem o que aconteceu, pessoas que acordam em lugares que elas nem sabem como elas foram parar lá. E você vê Salomão já se frustrando, já logo nas primeiras coisas. A gente dá tanta risada de tantas coisas, no final são coisas bobas, não nos levam a nada, não nos edificam. Coisas que são temporárias, mas que no final não temos mais sentimentos, não temos essa alegria que foi daquelas 2 ou 3 horas e acaba o dia e vem aquele sentimento de vazio no seu ser. E ele continua. No versículo 3, ele busca a felicidade aonde? Onde muitas pessoas buscam. Resolvi no meu coração entregar-me para o vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria que me apodera, e de me apoderar da loucura até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante poucos dias da sua vida. Você vê que Salomão começa a cair num contrassenso. Ele começa a buscar a sua felicidade na bebida. Ele acha que as risadas são lubrificadas pela bebida. E nós sabemos que a própria Bíblia condena a embriaguez. As pessoas que ficam embriagadas, bêbadas, que perdem o seu sentido. Mas Salomão se entrega de forma consciente para a bebedeira, para buscar a suposta felicidade. E ao mesmo tempo ele começa a entrar nesse contrassenso, como que um homem tão sábio que nem Salomão, eu fico pensando, um homem agraciado por Deus, com uma sabedoria tão grande, ele começa a entrar nesse contrassenso e deixa ser dominado pelo vinho ou pela bebedice, um prazer que você encontra muitas vezes no fundo da garrafa. E quando chega no fundo dessa garrafa, você vê que o prazer acaba. Quantas e quantas pessoas não procuram a sua felicidade e o seu prazer em momentos de bebedeira, se entregando à loucura, deixando e perdendo a sua consciência e fazendo coisas no qual logo depois elas vêm se arrepender. E às vezes coisas que elas nem mesmo se lembram. E Salomão busca a sua felicidade no vinho. Um homem que conhecia a brevidade da vida e falava de maneira profunda da brevidade da vida. Como ele pode deixar se entregar para as bebidas, as festas, e quando ele vê isso, ele se encontra também frustrado. E quantas pessoas, quando nós falamos de bebidas aqui, isso pode ser usado em inúmeras coisas, em jogos de azar. Quantas pessoas não perdem seus salários, seus carros, suas casas, num carteado, num jogo de sinuca?
num truco. Quantas pessoas que perdem, às vezes, tudo aquilo que elas lutaram para conquistar, entregues em poucos momentos ou poucas horas de uma suposta diversão, onde no final a frustração aparece. Quantas e quantas pessoas não se perdem nisso, irmãos? E Salomão continua a sua busca pela felicidade. No versículo 4, empreendi grandes obras e construí casas, e plantei vinhas para mim, fiz jardins, pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim tanques de água, para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Ele começa a então, como não achou a felicidade nos risos, nas alegrias, nas gargalhadas, ele vai para a bebida, ele também não encontra a sua felicidade na bebida, e aí Salomão começa a procurar a felicidade na construção de um suposto paraíso para ele. E você vê aqui na Escritura, tudo no plural. Construí casas, plantei vinhas, fiz jardins e pomares, plantei árvores, tudo no plural. Então Salomão gastou boa parte do seu dinheiro empreendendo coisas, construindo, fazendo um suposto paraíso na terra, no qual ele poderia encontrar a felicidade. Construindo, fazendo um projeto que alimentasse seu próprio ego. Mas, contudo, a finalidade desses projetos não era para servir o povo, não era para servir a sua nação, mas para afagar o seu ego, para o seu próprio desfrute. Quantas e quantas pessoas eu já ouvi falar nessa vida que eles encontrariam a felicidade quando eles tivessem a sua casa própria. Eles encontrariam a felicidade plena quando eles tivessem um lugar para morar seu. Você imaginou o tamanho das casas, pomares e jardins que Salomão construiu? Você acha que ele construiu algo pequeno? Você acha que ele construiu um pomarzinho, um jardinzinho? Ele construiu palácios. Jardins onde você não conseguia olhar com os seus olhos plenos deles, de tão grandes que eles eram. Pomares, vinhas, coisas gigantes. Porque Salomão, ele tinha a mania de grandeza. E ele achou que na construção dessas obras maravilhosas, ele acharia a felicidade dele. E mais uma vez Salomão se frustra. Mais uma vez ele não encontra a felicidade nessas variadas mansões, onde os olhos deles brilhavam por um momento, mas logo em seguida já se transforma em algo comum. Mas por que isso, Ricardo? Porque o ser humano é insaciável. O ser humano, ele quer buscar algo transcendente nas coisas terrenas.
Ele acha que ele ficará completo aqui nesse plano, com objetos, coisas. Você já viu aquela pessoa falar assim: comprei o carro dos meus sonhos, estou feliz, que maravilha. Passa um ano e ele troca de carro. Ué, não era o carro do seu sonho? Ah não, mas aí já eu andei, gostei, legal, mas agora tem que trocar por algo novo. Já viu as pessoas assim? O ser humano é insaciável. Não há nada material que possa vir a saciar o homem. E Salomão continua a sua busca pela felicidade. Ele foi para as gargalhadas, para os risos, para as bebidas, para os empreendimentos, grandes empreendimentos, casas, árvores, achando que ele iria encontrar a felicidade numa construção, e aí ele se encontra frustrado de novo. E Salomão continua. No versículo 7 e 8 ele começa: comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que vieram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis de todas as províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Salomão, não saciado, começa a procurar a felicidade nos prazeres carnais. Em suas riquezas, que são compradas, que são trazidas com o dinheiro dos impostos do seu povo, dos reis que foram subjugados. Ele compra para sustentar toda essa máquina gigante que ele constrói, esse império. Ele precisa de mais escravos, mais servas e mais servos. E ele sai comprando. Precisa sustentar esses homens e mulheres que ele pega de escravo. Ele precisa de bois, ovelhas e mais coisas ele vai adquirindo. Era necessário para a manutenção dessa grande obra que ele construiu. Precisava de arrecadação, impostos, para sustentar toda essa riqueza colossal de Salomão. E aí, ele contrata cantores e cantoras. Se nós vamos ter muitas festas, nós temos que ter animação para essas festas. Vamos trazer músicos, cantores, cantoras, para encher. E vinham mulheres de todas as nações, as mais belas mulheres e as mais ricas também. E todas essas mulheres frequentavam a cama de Salomão. Salomão, em busca da felicidade, ele cai agora nos prazeres da vida, na esbórnia. E quando a Bíblia fala mulheres e mulheres, nós sabemos quantas concubinas e quantas mulheres Salomão teve. Você imaginou quanto de dinheiro ele precisava para sustentar a máquina que ele criou? Não era pouco, irmãos. Quantos escravos ele precisava para manter essa máquina bonita, arrumada, limpa? E ele incansavelmente em busca dessa felicidade, Salomão se frustra também. Porque ele não encontra
nos prazeres, nas esbórnias, nas festas, com bebedice e loucuras sexuais frequentes na sua cama, com inúmeras mulheres. Ele não encontra felicidade ali. E Salomão continua: e eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. E a minha sabedoria nunca me abandonou. Aonde que Salomão vai buscar agora a sua felicidade? Onde ele pode encontrar um repouso da sua felicidade? Salomão começa a se vangloriar da sua fama. Inúmeras pessoas vinham se consultar comigo, inúmeros reis vinham pedir opinião, as pessoas vinham ouvir de mim palavras de sabedoria. Ele busca a felicidade em si mesmo, na sua fama, no qual ele adquiriu durante tempo em tempo, no seu status, no seu parecer, no seu nome. Salomão, o sábio. Não há homem mais sábio em todo Israel, Jerusalém, em qualquer outro dos povos. Inúmeros povos vinham se consultar com Salomão. E ele busca essa felicidade na fama, seu ego. E ele afirma: ninguém se igualou em riquezas, poder e conhecimento. Salomão não agradece a Deus por Deus ter lhe dado sabedoria. Não. Salomão se autossustenta na sua sabedoria. E aí nós vemos Salomão: tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa por todas elas. Salomão busca a felicidade no seu ego. Tudo aquilo que eu quis, eu tive. Tudo aquilo que os meus olhos viram, eu não neguei para eles. Tudo aquilo que eu desejei ter, eu tive. Ele deixou ser dominado pelos seus sentimentos. Ele viveu segundo o seu próprio coração, no qual o coração do homem é enganoso. Ele viveu do jeito que ele queria. E o pior de tudo é que ele achou que ele mereceu tudo isso. Ele achou que ele merecia tudo isso, achando que ele tinha mérito por ser essa pessoa grande e maravilhosa. E ele se esqueceu aquilo que Deus fez por ele. Nessa busca incessante pela felicidade. E depois ele chega: considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o meu trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Em nenhum proveito havia debaixo do sol. E depois de tudo isso, em todos esses lugares que Salomão busca a felicidade, ele acha uma conclusão frustrante. Bem frustrante. Mesmo que você extraia o máximo da sua vida e o que ela pode te oferecer, você nunca vai encontrar a felicidade nela.
O prazer buscado para si mesmo não pode satisfazer o homem. Nós somos seres humanos insaciáveis. Nós podemos agradecer aqui por uma coisa, mas logo em seguida a gente começa a reclamar de outras coisas, e essa reclamação é porque você está insatisfeito, e você está insatisfeito porque você é insaciável. O ser humano é insaciável. Hoje você compra o carro, você adora o carro. Ai, que maravilha, que carro maravilhoso. Um ano depois, esse carro não presta mais, você vai e troca de carro. Hoje você compra uma casa, essa casa é maravilhosa. Daqui a pouco você está reclamando que a casa está caindo. Aí você faz uma reforma na casa, a casa não ficou boa. Aí você vende a casa e compra essa casa e fala que ela é maravilhosa. Aí daqui a pouco você vende a casa porque você não gostou da casa. O ser humano em si mesmo, ele se torna insaciável. E aí você aguenta a reclamação. Aguenta a reclamação. E você vê, irmãos, que as grandes obras humanas não nos satisfazem. A felicidade encontrada nas coisas, nos objetos, ela é vazia. Bem vazia. As pessoas, elas buscam preencher o vazio da alma delas com coisas terrenas, palpáveis. Esse é o grande erro do ser humano. Ele acha que ele adquirindo algumas coisas, ele vai encontrar a felicidade. Ele acha que ele comprando, adquirindo algumas coisas. O sentido da vida, irmãos, não é encontrado debaixo do sol. A felicidade não é encontrada em si mesmo, como Salomão fez, e se olhou e começou a engrandecer o seu ego. Não é encontrada em prazeres, onde inúmeras vezes você começa sorrindo e no final de uma noite acaba chorando. Quantas pessoas que por causa de um erro, de uma noite, na semana seguinte, elas descobriram que elas estavam com AIDS. Quantas pessoas que por causa de um erro, de uma bebedeira, elas bateram um carro e assassinaram uma pessoa, mataram uma pessoa. E esse erro persegue elas a vida inteira na sua consciência. Quantas pessoas que por causa de um erro abandonaram suas famílias e seus filhos e foram morar com amantes. E no final de tudo, estavam infelizes, porque eles acharam que a felicidade era trocar de cônjuge. Quantas e quantas dessas pessoas? Irmãos, a fonte da nossa felicidade, o endereço da nossa felicidade, a satisfação que nós encontramos plena é no nosso Criador e não na criação. Toda satisfação, tudo aquilo que pode preencher o vazio está no nosso Criador, não nas coisas da criação. Nós nunca vamos encontrar felicidade plena fora de Deus. Nunca, 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 nunca. Esqueçam essa hipótese. Esqueçam. Nosso desejo é por algo transcendente
e não imanente, palpável. Lembra no início da pregação que eu falei que Deus colocou o sentido da eternidade dentro do homem? No qual o pecado corrompeu esse sentido e ele busca esse vazio. O pecado ofuscou a vista dele nas coisas materiais, nas coisas terrenas. Quantos de vocês têm buscado a felicidade em coisas materiais, prazeres, em viagens? Quando elas terminam, você fala, poxa, foi legal, mas acabou. Estou voltando para casa. Foi legal, mas durou pouco. Foi bacana esse carro, mas agora já deu. Essa casa foi maravilhosa, mas agora eu não quero mais ela. E aquela festa foi maravilhosa, mas eu acordei no outro dia com uma ressaca, uma dor de cabeça, não sabia nem onde eu estava. E outras que nem acordam. Nós temos que parar de buscar a felicidade nas coisas terrenas, irmãos. Salmo 16:11 diz assim: só na sua presença há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. A nossa alegria está em Cristo Jesus. Ele é o único que pode preencher esse vazio. A Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Diferente daquilo que o mundo promete, no qual em poucas horas a sua felicidade acaba. O seu desejo acaba. E às vezes você acorda num lugar que nem você sabe onde você está. E acorda chorando porque foi largado, ou foi abandonado, ou foi violentado. A felicidade do mundo ela é hedonista, ela é egoísta. É só para você. A felicidade de um servo de Deus é compartilhada no meio do povo de Deus, trazendo alegria não só para você, mas para todos os irmãos da comunidade da fé. Isso sim é alegria, algo que você pode compartilhar. Não algo que te deixa com peso na consciência. Não algo que te deixa preocupado se você está doente ou não. Não algo que te traga arrependimento e deixe você com peso na consciência para o resto da sua vida. Não. A felicidade está na busca por Jesus. A felicidade está na comunhão com Cristo. E tudo que nós fazemos é para a sua glória e majestade. Coisa que Salomão só foi entender no fim da vida. Um homem tão sábio e perdeu tanto tempo com tantas coisas tolas. Não busque a felicidade nas coisas. Não busque a felicidade nos objetos. Não busque felicidade em construções, em casas. Não busque felicidade num copo, onde ela acaba quando ele se esvazia. Não busque felicidade nos prazeres, que às vezes por causa de 5 minutos ou 3, você acaba com uma vida toda e a vida de uma família inteira. Não busque felicidade nesses prazeres terrenos. A nossa felicidade está em Cristo Jesus. Ele é suficiente para dar a nossa felicidade. Ele é o nosso motivo de nós acordarmos toda manhã para glorificar o Teu santo nome, para engrandecê-lo. Ele é a razão de nós estarmos aqui, irmãos. E Ele é a razão da nossa felicidade. A nossa felicidade está em Cristo Jesus. Salomão gastou muito tempo da sua vida procurando a felicidade em todas essas coisas. E só no final delas, depois de velho, ele entende que tudo isso é vaidade. Tudo isso é para o seu ego. Tudo isso é para a sua autoafirmação.
lembrando que todas essas coisas são passageiras e elas passam. Nossa felicidade está em Cristo Jesus. Lembre-se das palavras dele. Eu vim para trazer vida, e vida em abundância.